Graça e paz, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e esteja com toda a sua família. Que a paz do Senhor Jesus, que a presença do Senhor Jesus esteja na sua casa e esteja com a sua família. Porque tudo que nós precisamos é da paz, é da presença de Deus. Então que esta paz esteja dentro da sua casa. Graças a Deus, mais uma vez eu estou aqui para passar para você o verdadeiro Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação, o Evangelho da cruz, o Evangelho da libertação, o Evangelho da restauração, o Evangelho que vai nos abençoar, porque diz assim a palavra de Deus: conhecereis a verdade. Então tudo que o Senhor quer é que nós conhecemos a verdade. A verdade de quê? A verdade da palavra, a verdade do Evangelho. Para você, preste atenção. Esta palavra é muito forte que eu vou dizer para você agora. Para você falar de Jesus para as pessoas, você tem que conhecer Jesus. Você não pode falar, preste atenção. Se você chega para uma pessoa e você vai falar bem de outra pessoa para ela, você tem que conhecer a pessoa, conhecer muito bem. Não é qualquer pessoa que você chega para o outro e você vai lá e fala bem da pessoa. Você até garante aquela pessoa. Você coloca a mão no fogo para aquela pessoa. Então você chega para outra e fala assim: fulano, você pode confiar, eu garanto. Assim é com Jesus. Para você falar de Jesus para outras pessoas, para você pregar, preste atenção que isso é sério. Olha só o que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Eu nem ia falar isso, nem estava sabendo. Olha o que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Para você falar de Jesus para as pessoas, para você falar do Evangelho de Cristo para as pessoas, você tem que conhecer. Para você pregar o nome de Jesus, falar de Jesus para as pessoas, você tem que conhecer Ele. Então, para você querer ter a sede de salvar as pessoas, primeiro você tem que ser salvo. Para você falar de Jesus para as pessoas, primeiro você tem que conhecer Jesus. Mas conhecer verdadeiramente. Não é fingir que conhece a Jesus. Não é fingir que serve a Jesus. Não. Você tem que conhecer verdadeiramente Jesus para você falar de Jesus para as pessoas. É assim que eu estou fazendo. Eu estou pregando o Evangelho de Cristo para você. Eu estou falando de Jesus para você porque eu conheço a Jesus. Então eu sei que Jesus, Ele liberta. Eu sei que Jesus, Ele cura. Porque Jesus me curou. Eu tive uma enfermidade, sofri com a enfermidade, foi 30 anos sofrendo com a enfermidade. Fui desenganado pelos médicos. O médico, ele disse que eu corri o risco de amputar minha perna, porque a doença no meu joelho já estava muito grave. A doença que eu tinha no joelho estava muito grave. Já tinha dado derrame, já tinha cisto, as cartilagens não existiam mais, não tinha mais cartilagem, o osso estava encostando um com o outro, meu joelho estava dessa grossura, vermelho, uma febre muito alta que tinha no joelho, meu joelho era muito quente e muito vermelho. E o médico disse para mim: pode orar, porque seu joelho está na hora de virar câncer. Está na hora de virar um câncer no seu joelho. E se der câncer no seu joelho, vai ter que cortar, vai amputar sua perna. Então foi 30 anos sofrendo. Eu não aguentava mais andar. Mas eu servia um Deus, como eu estou dizendo, eu conhecia Jesus. Eu sabia que este Deus, meu Deus, toda vez que eu falo,
eu me emociono porque é muito forte. Meu Deus. Eu sabia que este Jesus, ele curava. Eu sabia que este Deus era o Deus do impossível. E eu clamei ao Senhor. Eu orei 12 anos. 12 anos de oração. E sempre clamava ao Senhor. E falava com Ele. Pai, se o Senhor me curar, eu vou te servir para o resto da minha vida. Mas se o Senhor não me curar, eu vou te servir do mesmo jeito. Que o Senhor me curando, o Senhor é Deus. Se o Senhor não me curar, o Senhor continua sendo Deus. Se o Senhor me curar, o Senhor é o meu Jesus. Se o Senhor não me curar, o Senhor continua sendo o meu Jesus. Aquele que morreu na cruz, me curando ou não me curando, o Senhor é o meu Jesus, que sacrificou por mim naquela cruz. Então o que eu quero dizer para você? Estou pregando para você um Jesus, um Deus que faz. Estou pregando para você um Jesus que eu conheço. Eu sei de quem eu estou falando. Eu estou falando de um homem que morreu na cruz por mim e por você. Estou falando de um Deus que tudo Ele pode. A palavra dele diz que tudo nós podemos, tudo eu posso, tudo você pode, porque Ele nos fortalece. Estou falando de um Jesus, se você clamar, Ele estará ouvindo a sua voz, ouvindo a sua oração. E Ele vai enviar do céu anjos para te curar. Então estou servindo um Deus, um Jesus que falou comigo. Para mim está 7 anos no monte, todos os dias clamando por você, clamando pela minha vida. E a palavra do Senhor diz: aquele que abençoa será abençoado. Então tudo que eu quero é pedir um Deus que eu conheço, um Deus que eu coloco a mão no fogo para falar o nome dele, porque Ele nunca vai me decepcionar, Ele nunca vai decepcionar você. Mas aquele que confia no homem, aquele que confia em político, aquele que está colocando a mão no fogo por homem, por político, esse vai queimar a mão. Mas se você colocar sua mão no fogo, por nome do Senhor Jesus, preste atenção. Se você colocar a mão no fogo por Jesus, você nunca vai queimar sua mão. Sabe por quê? Porque Ele nunca vai decepcionar você. Quando você está clamando ao Senhor, quando você está de joelho clamando ao Senhor, Ele sempre vai te socorrer. Nas horas mais difíceis, nos momentos mais difíceis da sua vida, Ele vai te socorrer. Esta madrugada era 4h15 da manhã. O Senhor Jesus me despertou para me levantar. Eu levantei, era 4h15 da manhã. E eu estou clamando ao Senhor em toda esta madrugada. Estou clamando ao Senhor. Eu estava de joelhos agora orando ao Senhor e dizendo para o Senhor: Pai, o Senhor está agradando daquilo que eu estou fazendo? O Senhor está agradando deste propósito que eu estou todos os dias no monte? Foi o Senhor que mandou fazer, foi o Senhor que falou. Mas o Senhor está agradando da minha atitude? Se o Senhor não está agradando, fala comigo, Pai, que eu paro de fazer. Porque eu ando na direção do Senhor. O Senhor está agradando de eu estar enviando esses vídeos de pregação para as pessoas. Todas as pregações que eu estou enviando para o povo é do agrado do Senhor? Se não for do teu agrado, fala comigo que eu paro, sim. Eu paro de fazer. Eu quero fazer do jeito do Senhor. Eu estava orando aqui agora, de joelho eu estava, de joelho no chão, com a Bíblia fechada, com a minha testa na capa da Bíblia, e pedindo ao Senhor: Pai, se eu estou agradando ao Senhor, fala comigo. Se eu não estou agradando, eu paro. Mas fala comigo, por favor, que eu quero andar na direção do Senhor. E olha só o que o Senhor falou comigo. Por isso que eu falo com você: para de andar na direção de homens. Para de andar na direção do seu coração. Anda na direção de Deus.
Peça ao Senhor tudo aquilo que é para você fazer, peça a direção do Senhor. Eu estava orando, olha só o que o Senhor falou comigo. Preste atenção para você entender o que é andar na direção de Deus. Por isso que eu falo para você, eu estou falando de um Deus, estou falando de um Jesus, que eu coloco a mão no fogo por Ele. Estou falando de um Jesus que eu conheço. Para mim falar de Jesus para você, eu tenho que conhecer Jesus primeiro. Para você pregar a palavra de Deus, para você pregar o nome de Jesus, primeiro você tem que conhecer Jesus. Para você falar de Jesus para as pessoas. Assim como muitas pessoas estão falando de homens, estão falando de político, colocando a mão no fogo por político e falando para você, cuidado que você vai queimar sua mão. Mas se você falar de Jesus, você nunca vai queimar sua mão. Sabe por quê? Porque por Jesus, você pode colocar sua mão no fogo. E olha só, eu estava falando com Deus, estava falando com o Senhor Jesus, e falando com Ele, o que eu estou fazendo, se é do teu agrado, fala comigo. Porque se eu não, o que eu estou fazendo, se não está agradando o Senhor, eu paro. Porque eu não vou fazer nada na minha direção. Quero fazer na direção do Senhor. E olha só o que o Senhor falou comigo. É muito forte, meu. Isaías 42, a partir do versículo 6. Olha só o que o Senhor Jesus falou aqui comigo nesta madrugada. O Senhor Jesus diz assim, Isaías 42, no versículo 6, ele diz: Eu, ó Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão. Te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Para abrir, olha só, preste atenção, o versículo 7. Preste muito atenção, que eu não estou falando de um Deus de qualquer maneira. Estou falando de um Deus que me chamou para fazer 7 anos no monte, para orar por você, para trazer o verdadeiro evangelho para você. Como eu disse antes de ontem, eu estava pregando sobre Moisés, que Moisés subiu ao monte com as tábuas para trazer a palavra de Deus. Não foi para trazer a idolatria para o povo, não. Moisés subiu no monte para trazer a palavra de Deus, para abrir os olhos das pessoas, para libertar as pessoas. E assim que eu peço a Jesus, traga a palavra, Pai, para que o povo do Senhor venha se libertar, venha abrir os olhos. E olha só, é a palavra de Deus. Eu vou ler de novo o versículo 6 e vou continuar no versículo 7, para você entender melhor. Vamos de novo no versículo 6, diz assim: Eu, ó Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Olha só o 7 que diz: Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão dos presos e do cárcere os que jazem em trevas. Meu Deus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Então, como eu estou dizendo para você, eu não estou aqui brincando não. Eu não falo de placa de igreja, eu não falo de religião, eu não estou falando de mim, não estou exaltando a mim, não. O que eu quero é só pregar a verdade para você. O que eu quero é ser usado por Deus para abrir os seus olhos. O que eu quero é ser usado por Deus para te libertar, para tirar você deste engano, para tirar você dessa idolatria, para tirar você deste monte de objetos, que você está se enchendo de objetos, está jogando Jesus de lado, está jogando aquele que faz, está jogando aquele que cura de lado, está jogando aquele que liberta você de lado, está querendo dividir a glória de Deus com este monte de objetos. Tudo que eu quero é ser usado por Deus para te libertar. Então o Senhor Jesus está dizendo para você, nesta manhã, o Senhor Jesus, Ele está entrando dentro da sua casa. Ele está colocando anjos dentro da sua casa. Preste bem atenção. O Senhor Jesus, quando Ele morreu naquela cruz, que eles arrancaram Ele daquela cruz, Ele foi sepultado. Ele ressuscitou ao 3º dia. Ele subiu ao céu.
quando ele estava subindo ao céu, os discípulos disseram para Jesus, preste atenção, Senhor, e agora o que faremos? O que faremos sem o Senhor? E o Senhor Jesus subindo, aleluia, louvado seja o teu nome. Esta palavra é para te abençoar, meu Deus. Quando Jesus estava subindo, os discípulos disseram, Pai, Senhor, e agora o que faremos sem o Senhor? Ele disse para os discípulos, disse para mim, disse para você, eu estou subindo, mas vai ficar com vocês o Consolador, vai ficar para vocês o Consolador que é o Espírito Santo. O Senhor Jesus subiu, mas o Espírito dele, o Espírito Santo, ele estava está junto com nós. Então o que eu quero dizer para você, o que o Espírito Santo está dizendo para você nesta palavra? Para que e por que você está adorando vários objetos, a idolatria, esse monte de objetozinho que as pessoas te entregam? Não, meu amado, você não precisa de nada, porque você já tem tudo, você já tem o Espírito Santo. Você não precisa de nada, porque você já tem tudo, você já tem a presença de Deus, você já tem anjos ao seu redor, você já tem tudo, porque a presença de Deus está em sua vida. Se você está com sinceridade, se você está livrando, se libertando de toda a idolatria, está focando somente no Senhor Jesus, você tem tudo, porque você tem a presença de Deus. Porque quem não tem a presença de Deus, ele não tem nada. Ele é um pobre coitado. Tem pessoas que é um pobre coitado, a única coisa que ele tem é dinheiro. Ele é um pobre miserável, a única coisa que ele tem é dinheiro. Porque tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm a presença de Deus. Porque a nossa maior riqueza é a presença de Deus. A nossa maior riqueza é a presença do Espírito Santo. Então, se você tem a presença de Deus, você tem tudo, você é rico. Amém? Então, hoje eu quero dizer para você, eu estava de joelhos e pedindo ao Senhor, Pai, o que eu estou fazendo? Se não está agradando ao Senhor, fala comigo que eu paro. Mas o que eu estou fazendo está agradando ao Senhor, fala comigo. E ele falou comigo em Isaías 42, a partir do versículo 6, que o Senhor está me usando para abrir os seus olhos, para levar para você o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação, o Evangelho da libertação, o Evangelho da restauração, um Evangelho, um Cristo que abre porta para você, um Cristo que salva você, um Jesus que vai te levar para a glória de Deus. Eu estou falando de um Jesus que eu conheço. Então, quando você for falar de alguém, se não for Jesus, se você for falar de alguém para as pessoas, for garantir alguém para as pessoas, você tem que conhecer muito bem essa pessoa. Assim como você vai falar de Jesus para as pessoas, preste atenção, não saia aí evangelizando de qualquer jeito, não saia aí evangelizando as pessoas sem conhecer a palavra. Para você evangelizar a pessoa, você tem que conhecer a palavra. Para você falar da salvação para as pessoas, primeiro você tem que ser salvo. Então, para você falar de Jesus para as pessoas, conheça Jesus primeiro. Se entrega para Jesus. Conheça aquele que você está servindo primeiro, para depois você falar de Jesus. Eu estou falando de Jesus com você com toda a confiança, com toda a certeza. Porque eu conheço Jesus. Porque Ele me curou. Uma enfermidade que não tinha cura. Fui desenganado pelos médicos. Estava correndo risco de desamputar minha perna. Mas o Senhor me curou. Aonde não existia cartilagem, você que conhece nesta área, que eu conheço, tudo que você me perguntar sobre o joelho, eu conheço. Cartilagem não tem cura. Cartilagem não existe remédio que volta a cartilagem. Não existe remédio. Se alguém falar para você que existe remédio que volta a cartilagem, é mentira. Cartilagem não tem cura. Ela gastou, não tem como. O osso encosta um com o outro. Ali, para você caminhar, é só uma cirurgia, uma prótese, que se coloca entre a junta do joelho, para que o osso não encoste no outro.
porque a castilagem, ela não reconstrói mais. E o Senhor Jesus, aleluia, e o Senhor Jesus, ele reconstruiu todas as minhas castilagens. Hoje eu caminho normalmente, vocês verem, quem me conhece sabe o quanto que eu trabalho. Eu subo escada com muito peso, com entrega, eu carrego coisas da feira, sacos, pesos nas minhas costas, e eu não sinto nada. Eu corro, eu ando, eu subo escada, desço escada, não sinto mais nada. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus me curou. O Senhor Jesus, ele reconstruiu todas as minhas cartilagens. Hoje eu sou perfeito, não sinto nada. Tudo para a honra dele. E eu estou falando para você de um Jesus que eu conheço. Esse você pode confiar. Para de confiar no homem. Para de confiar em político. Confia em Jesus. Nesse aí você pode confiar. Porque ele é digno de toda a honra e de toda a glória. A palavra de Deus diz, tudo eu posso, porque o Senhor me fortalece. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por Jesus. Então em Jesus você pode confiar. E eu falo para você, coloca a minha mão no fogo por Jesus, porque nele eu confio e eu sei de quem eu estou falando. Estou falando de um Deus vivo, um Deus que morreu na cruz por mim, um Deus que morreu na cruz por você, um Deus que morreu na cruz por nós. Nesse eu confio, eu falo e coloco a mão no fogo por Jesus, que eu estou falando de um Jesus que eu conheço. Amém? Então, confia mais no Senhor Jesus, joga esse monte de idolatria, joga isso fora, joga no lixo, esse monte de objetos, junta que está na sua bolsa, na sua casa, de saca, joga no lixo, porque isso é idolatria, isso é construído pela mão de homens. Tudo que é construído pela mão de homens é idolatria. Então, foca na palavra de Deus, porque aqui foi Deus que escreveu. A palavra de Moisés buscou no monte, subiu no monte Sinai, foi Deus que escreveu. Aqui você pode confiar. Amém? Meus amados, fique na paz. Deus te abençoe. Você que não enviou o seu nome, me envie o seu nome para me colocar no livro de orações. Este livro está no monte 7 anos. Vai estar, já tem mais de 2 anos e 8 meses. Mas ele vai estar no monte 7 anos, com o seu nome, apresentando ao céu para o Senhor. Amém? Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é contigo.